Mateus, no capítulo 7, verso 21, diz: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino. Graça e paz, queridos e amados irmãos, sejam bem-vindos ao nosso canal Graça Abundante. Eu sou o pastor Robson Vasconcelos e este é o seu canal Graça Abundante. Estamos, queridos, como todos já sabem, em uma série de estudos a respeito sobre discipulado. Tivemos nosso primeiro estudo para discipulado no vídeo passado, onde falamos sobre a soberania de Deus. Também falamos, antes desse vídeo sobre soberania, falamos um pouco sobre a história do discipulado, né? Vindo da Bíblia, passando pelo século XVIII, né? Passamos aí pelo século XX e na atualidade de hoje, mostrando então que o discipulado não é um modismo, mas o discipulado deve ser um estilo de vida. Hoje nós estamos com a nossa segunda aula sobre discipulado e nós queremos falar sobre salvação. Semana passada, ou melhor, no vídeo passado, nós falamos sobre a soberania de Deus. Entendemos que Ele é soberano sobre todas as coisas. E se somos discípulos, se somos servos, e com o discipulado aprendemos isso, entendemos então que Ele é soberano, que Ele está acima de todas as coisas. E nós precisamos hoje conhecer a respeito da nossa salvação. Eu quero ler com os irmãos primeira epístola de João, né? 1 João, capítulo 5, versículos 11 ao versículo 13, que diz assim a palavra de Deus. 1 João, capítulo 5, 1 João, não é Evangelho de João, tá? Não é o quarto Evangelho, mas é a primeira de João, lá quase no finalzinho da Bíblia. Capítulo 5, versículo 11 ao versículo 13, que diz: E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, e vós, outros que crerdes em o nome do Filho de Deus. Então, 1 João, capítulo 5, versículo 11 a 13, esse texto aí já resolveria, né, a respeito de você entender que a partir do momento que você decidiu, optar por receber a Jesus como seu Senhor e Salvador, você já é uma pessoa salva. Então, queridos, que ótimo, né, que você tomou essa decisão de receber a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor. É interessante frisarmos essas duas palavras, Salvador e Senhor, porque a mensagem principal da igreja primitiva era que Jesus é o Senhor. Hoje, no Brasil principalmente, eu sempre vou me remeter ao meu país, ao nosso país, a Igreja Evangélica Brasileira, conhece a Jesus o Salvador. O Natal é uma festa ainda forte, apesar de se falar muito de Papai Noel, se fala do nascimento de Jesus. Na Semana Santa nós vemos muitas pessoas, muita comoção, muitos eventos, né? Que as pessoas entendem que Jesus é Salvador, mas não é interessante, não é viável que apenas o tenhamos como Salvador, mas como Senhor. E como eu disse, na igreja primitiva, a mensagem principal era que Jesus é o Senhor. Por quê? Roma, né, estava como dominador de Israel, dominava Israel. Israel estava vassalo do governo romano. E César era considerado, os imperadores, bem como César, eram considerados reis e deuses naquela época. E a saudação diária dos romanos, e essa saudação se estendia também àquelas pessoas a quem eles dominavam. Quando um passava pelo outro, dizia Kyrios Kaiser, em grego, em latim.
E o outro então respondia Kyrios Kaiser, ou seja, Kyrios significa Senhor, né, em grego. Kaiser, César. Ou seja, quando uma pessoa passava pelo outro, dizia César é o Senhor. Mas o que é que aconteceria então quando alguém passasse por um cristão genuíno, verdadeiro? Ele não respondia Kyrios Kaiser. Mesmo que naquele exato momento ele fosse preso e fosse morto, o verdadeiro cristão naquela época, ele não repetia Kyrios Kaiser. Ele dizia Kyrios Kaiser, não. Kyrios Christos. Ou seja, ele dizia César não é o meu Senhor. O meu Senhor é Cristo. E por causa da igreja primitiva ter essa mensagem principal de que Cristo, sim, era o Senhor, muitos foram mortos, muitos foram presos, muitos foram jogados vivos para serem dilacerados e devorados por leões. Então, amados, hoje não está sendo diferente. Muitas pessoas, quando vê o filme de Mel Gibson, A Paixão, choram, se esperneiam e faz Jesus Salvador. Sim, muitas pessoas têm Jesus como Salvador de suas vidas. E, infelizmente, até no nosso meio evangélico, pouquíssimos têm Jesus como Senhor. Então, amados, bom é que você tenha recebido Ele não somente como Salvador da sua vida, mas também como Senhor de sua vida. E é sem dúvida essa, de tê-lo recebido como seu Senhor e seu Salvador, a mais importante decisão da sua vida. Nenhuma outra questão é mais importante do que você selar o destino da sua vida na eternidade. Então agora, com esse estudo, você precisa realmente crer na sua salvação. Até porque Satanás ele vai trabalhar constantemente isso na sua mente. O inimigo de nossas almas, ele vai fazer de tudo para que nós não creiamos na nossa salvação. Às vezes ele até vai nos acusar do nosso passado. Você fumava, você bebia, você matou, você adulterou, você prostituiu, você fez e aconteceu, né? Mas nós temos que lembrar uma coisa, que o Senhor ele perdoa todos os nossos pecados. Deus, ele perdoou todos os nossos pecados. E nós vamos ver o que é que Deus tem para a sua vida através da sua decisão. A primeira coisa é que Deus tem um propósito para a sua vida. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Em João capítulo 10:10 diz que o diabo veio matar, roubar e destruir. Ou seja, a primeira coisa que você tem que entender é que ele veio dar vida eterna, a qual é segura e abundante, porque é a vida que recebemos por meio de Cristo Jesus. E mesmo que depois que o homem pecou, nós vamos ver isso lá, a queda do homem em Gênesis capítulo 3, ele providenciou a nossa salvação por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Segunda coisa é que é preciso que você sinta a necessidade da salvação. Romanos capítulo 3, verso 23 diz que todos pecaram e foram destituídos, separados, afastados da glória de Deus. Então a palavra de Deus também diz em Isaías 59:2 que o nosso pecado nos separou de Deus, que o nosso pecado criou uma barreira de separação entre nós e Deus. Então, querido, o pecado é algo muito grave. Apesar dessa palavra ser levada para chacota, para brincadeiras, o pecado é algo muito grave. Se você pensar que o pecado ele pode lhe separar completamente de Deus e que a insistência no pecado coloca você num estado de rebelião contra Deus e que esse pecado o conduz para uma perdição eterna, você então verá que o pecado é algo completamente grave. Terceira situação é que Deus tem uma solução para a nossa necessidade mais profunda. Romanos capítulo 6, quinto livro aí
ou melhor, o 6º livro da Bíblia, Romanos capítulo 6, versículo 23. A palavra do Senhor diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, de graça, 0800 de Deus, é vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, por mais que você se esforce, jamais você conseguirá obter salvação por merecimento próprio. Ou seja, é necessário você entender que foi a morte e a ressurreição de Cristo dentre os mortos que nos dá a garantia de uma vida eterna. Porque Ele pagou o preço para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. O salário do pecado é a morte. O que é um salário? Salário é algo que você recebe por merecer. Você trabalhou, você é digno do seu salário. Ou seja, por isso que a Bíblia diz, o salário do pecado, ou seja, o merecimento do pecado é a morte. Mas o dom gratuito, ou seja, você não precisa fazer nada, é de graça. Deus vai te dar, não precisa vocês fazer esforço nenhum, é a vida eterna. Você só precisa confessar ao Senhor como seu Salvador. Quarto ponto que você precisa entender é que só você pode aceitar a solução de Deus para a sua vida. Não importa se sua mãe seja crente, não importa se seu pai seja crente, não importa se seu marido seja crente, a salvação é individual. Romanos capítulo 10, versículo 9, a palavra de Deus diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Versículo 10 diz: porque com o seu coração se crê para a justiça, e com a sua boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Então é necessário que você confie em Jesus Cristo e o receba como o seu único e suficiente, repito, Salvador e Senhor. E é por isso, né? E é só dessa forma que acontece quando você mesmo o convida para ele entrar e fazer morada em sua vida. E saiba de uma coisa, a resposta é individual, a resposta é voluntária, e é isso que Deus espera de cada um de nós. Ele já fez a parte dele, quando ele mesmo deu o único filho dele para morrer em nosso lugar, garantindo assim a nossa salvação. Então o que nos cabe é aceitar. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, né? Desfaz, quebra com uma heresia, né? Um certo padre, há um certo tempo, ele fez uma musiquinha dizendo que todo mundo era filho de Deus, que até os animais eram filhos de Deus. Porém, a Bíblia diz em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, em outra tradução diz, de serem transformados em filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Esse texto por si próprio se explica. Ou seja, só se torna filho de Deus aquele que toma a decisão de receber a Jesus como Senhor. É duro, mas existe os filhos de Deus, que são esses aqui, que está registrado em 1 João capítulo 1, verso 12, que são aqueles que o receberam, que tomaram a decisão de receber Jesus, e consequentemente eles foram transformados, ou seja, se foram transformados é porque não eram. Ou seja, existem os filhos de Deus e as criaturas de Deus. As criaturas de Deus são aqueles que vivem por aí, longe de Deus, longe da palavra de Deus, longe da vontade de Deus, longe dos princípios eternos de Deus, que não receberam a Jesus como seu Senhor e Salvador em suas vidas. Esses são criaturas de Deus. Mas os filhos de Deus são aqueles que receberam a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador pessoal. Amém? Outra coisa, amados, o que cabe a mim, o que cabe a você, o que cabe a todo ser humano é se arrepender.
se arrepender dos seus pecados, se arrepender da sua vida longe de Deus, se arrepender das coisas que você fez, né? Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Atos capítulo 16, verso 31 diz que nós temos que verdadeiramente, eu vou ler esse texto, Atos capítulo 16, versículo 31, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Pastor, o que é se arrepender? Se arrepender, querido, significa dar meia volta. É você estar caminhando longe de Deus, caminhando, fazendo coisas erradas, e você entender que precisa parar, precisa se arrepender e precisa converter. Se arrepender é dar meia volta, é virar as costas para a velha vida que lhe distanciava de Deus e caminhar no novo e vivo caminho que é Cristo. Crer é entregar-se a Cristo, é confiar nele, como uma criança recém-nascida crê em sua mãe e acredita que ela já pagou, né, pelas suas despesas, pelos seus pecados. Então, como assumir, pastor, então esse compromisso? Eu quero. Você já fez. Eu creio que você já deva ter feito por você estar assistindo esse vídeo, estar recebendo esse discipulado, né, através aqui do canal Graça Abundante. Então, você quer assumir hoje, caso você não tenha feito? Eu me lembro que eu me converti no dia 20 de novembro de 88. E nesse dia o pastor ele não fez apelo. Mas eu saí dali daquela igreja convicto de que eu tinha recebido a Jesus. Mas depois de ler dizendo que eu teria que confessar isso e tal, eu procurei uma irmã mais antiga da igreja e disse: olha, no dia que eu me converti, não teve apelo, eu não levantei a mão e eu sinto no meu coração a necessidade de assumir esse compromisso. E ali então, cerca de 15 dias depois, em um outro culto, com o pastor fazendo um apelo, eu fui à frente, confirmando ali que eu recebi Jesus, que eu me arrependi dos meus pecados. Então você quer assumir esse compromisso? É você então entender e fazer de Cristo o seu Senhor e o seu Salvador pessoal. Ou seja, é só você convidar Ele hoje para entrar no seu coração, pedir perdão pelos seus pecados, pedir para que Ele escreva o seu nome no livro da vida e pedir para que Ele te ajude nessa nova caminhada, né? E aí você vai então adquirir uma Bíblia, você vai continuar assistindo esses vídeos, né, aqui no nosso canal, e você vai procurar não uma igreja próxima da sua casa, você vai procurar uma igreja que verdadeiramente pregue a palavra de Deus, né? Se você tiver alguma dúvida a respeito disso, você pode no comentário desse vídeo dizer aonde você mora, né? E eu me comprometo então a fazer uma pesquisa de uma igreja séria mais próxima de você, para você então procurar essa igreja e você congregar nessa igreja. Amém? Então você precisa convidar Jesus e você passará, depois desse convite, a ter uma nova vida com Ele, né? A palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 3, verso 20, o próprio Jesus dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Essa porta, queridos, é a porta do seu coração. E essas batidas de Jesus é justamente esta palavra que você está ouvindo aqui hoje. A palavra de Deus diz que o diabo ele só veio matar, roubar e destruir. Mas a palavra também diz que Deus, que através de Jesus Cristo, ele veio dar vida e vida com abundância. O que é que você prefere? Ter a sua vida assassinada, destruída por Satanás, porque a Bíblia diz que ele veio matar, roubar e destruir, ou você prefere ter uma vida abundante com Cristo, porque foi isso que ele veio dar, vida abundante. No candomblé, o diabo chama as pessoas a quem ele incorpora de cavalo, né? Do lado de cá, Jesus chama as pessoas de meu discípulo, de meu amigo, de meu filho. Você prefere continuar sendo chamado de cavalo ou de filho de Deus? Em João capítulo 14, versículo 6 diz, o próprio Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Não existe N caminhos, só existe um caminho.
Observe que Jesus ele não falou no plural. Ele não disse, eu sou um dos caminhos. Mas ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Então, queridos, para que você faça uma decisão sincera ao lado do Senhor Jesus Cristo, reconheça a sua necessidade de pecador, arrependa-se dos seus pecados de uma forma profunda e esteja pronto para abandoná-lo, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Comece a pedir força a Deus para abandonar de todos os seus pecados, de um a um. Creia que Jesus Cristo é a resposta de Deus para as suas necessidades. E ore, convidando Jesus para a sua vida, para entrar na sua vida, para transformar o seu caráter, para transformar a sua família. E não deixe de frequentar uma igreja genuinamente evangélica. Eu sou o pastor Robson Vasconcelos, esse é o seu canal Graça Abundante. E esta é a segunda lição da série Discipulado. Você deseja fazer uma oração de confissão a Jesus Cristo comigo nesta hora? Você pode fechar os seus olhos e dizer assim: Senhor Jesus, obrigado por esta palavra. Eu entendo que sou pecador. Me arrependo agora dos meus pecados. Te convido para entrar no meu coração e fazer morada. Me ajuda, meu Senhor, a abandonar todos os meus pecados um por um. Transforma o meu caráter. Me ajuda a ser uma pessoa melhor. Me ajuda a ser luz nesta terra e sal neste lugar. Escreve agora, meu Deus, o meu nome no livro da vida. Eu te recebo agora, Senhor Jesus, o Senhor como meu Senhor e meu Salvador pessoal. Esta é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Se você fez essa oração de verdade, eu quero acreditar que o seu coração nesse momento está transbordando de alegria. Coisas novas começarão a surgir na sua vida. Lutas vão vir, tribulações vão vir. Não deixe de dar continuidade aos estudos que nós estaremos fazendo aqui. Vamos falar sobre vários estudos. Você vai ver que o diabo ele não vai ficar de braços cruzados dizendo perdi fulano, perdi Beltrano, e agora? Não. O diabo ele vai fazer de tudo para você voltar atrás. O diabo ele vai fazer de tudo para você desistir. Mas o Senhor que te chamou é fiel e justo para te proteger em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até o próximo vídeo com o nosso próximo estudo da série Discipulado. Deus abençoe, queridos. Não deixe de dar o seu like e se inscreva em nosso canal em nome de Jesus. Shalom, shalom.